Boa noite a todos. Hoje vamos dar início às ações realizadas pelo projeto Biologia pela Vida. Projeto esse de organização dos alunos do quinto semestre do curso de Biologia da Universidade Regional do Cariri, Universidade Descentralizada de Missão Velha, e coordenado pelas professoras Maria Gorete de Souza, Bárbara Fernandes e Magali Mota. Eu, Ana Gabriele, na condição de aluna dessa instituição e membro do projeto, venho apresentar nossos convidados para este momento tão importante de informação e debate sobre o coronavírus, que é o agente etiológico da pandemia que estamos vivenciando. Participando do nosso podcast, teremos a professora Janaína Bacurau, que é bióloga, especialista em prática docente no ensino superior e ensino de biologia. Também o professor César de Oliveira, que é biólogo e enfermeiro, com pós em ginecologia e obstetrícia. E, por fim, o professor Ednardo Matias, biólogo, mestre em bioprospecção molecular e doutor em biotecnologia. Antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer, em nome de todos que fazem parte do projeto, a participação de todos vocês. E agora eu passo a palavra à minha professora Bárbara. Boa noite a todos, mais uma vez agradeço as palavras de Anne e reforço o nosso agradecimento pela disponibilidade e a participação dos nossos professores convidados, certo? Então, como ela já falou, essa ação faz parte de um projeto bem maior que está sendo realizado pelos alunos do quinto semestre do curso de Biologia, que visa, nesse momento de tantas incertezas, né, de tantas modificações que nós estamos vivendo, levar informações, não somente aos acadêmicos, como à população de uma forma geral, acerca do novo coronavírus e várias questões que estão relacionadas a essa pandemia que estamos vivendo. Então, hoje, para iniciar as atividades, nós vamos ter esse podcast, essa conversa, acerca da biologia do vírus. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre as características gerais dos vírus, porque muitas pessoas ainda têm dúvida do que são os vírus e por que eles conseguem fazer um estrago tão grande como esse que nós estamos vendo agora, vivenciando. E aí nós vamos passar para algumas características mais específicas acerca do coronavírus, também conhecido, né, como SARS-CoV-2. Então, agora eu passo a palavra para a professora Janaína Bacurau para a gente dar início ao nosso diálogo acerca dessa temática. Boa noite. Pessoal, me sinto muito honrada, feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho ao lado de pessoas tão competentes, né? Então, agradeço demais o convite. E aí, eu escolhi alguns tópicos para falar com vocês a respeito sobre a questão do vírus, né, de forma geral. Quando a gente vê lá no nosso ensino médio, ou quem já viu na televisão, falando sobre o vírus, e aí a gente pergunta, o vírus é ou não é um ser vivo? Né? É um grande questionamento que a gente tem. E aí tem uns grupos de estudiosos que defendem que os vírus são seres vivos e outros não. À medida que eu vou dizer na defesa dos dois, já estou caracterizando, tá certo? Então vamos lá. Aqueles que defendem que os vírus são seres vivos, eles defendem porque dizem que os vírus têm uma capacidade de replicação, mesmo que seja dentro da célula, de uma célula hospedeira, tá certo? Diz também, quem defende, que ele tem uma estrutura, que eu vou até falar mais adiante, que protege o material genético. E ainda que ele tem uma capacidade de controlar e redirecionar o metabolismo daquela célula hospedeira ao seu próprio favor. Então, veja, essas são as características que o pessoal que defende que o vírus é um ser vivo. E quem acredita que o vírus não é um ser vivo? Quais são os argumentos que eles amarram para poder seguir esse conceito? Primeiro, que eles não possuem células. Então, eles são acelulares. Se eles não têm célula, eles necessitam, né, de uma célula hospedeira para se reproduzir, para viver. Então, e na forma que ele está fora da célula, eles têm uma capacidade de se cristalizar. Assim como também eles não possuem o aparato enzimático e têm uma capacidade, né, de infectar, de ter uma infecção muito rápida, né, de infectar várias células.
Falando sobre essas características, os vírus, né, eles são bem minúsculos, são considerados os menores micro-organismos, né, dos micro-organismos eles se quadram como menor do que as bactérias, do que os fungos, embora a exceção, como os mimivírus, que eles são maiores, mas é uma exceção, tá? Então, os vírus têm essas características, assim como também eles são altamente específicos. Como assim, Janaína, que eles são altamente específicos? Tipo assim, o vírus, ele é como se tivesse lá na sua camadazinha, que eu vou já explicar a estrutura dele, ligantes, que eles vão em busca de células específicas para que daí ele tenha contato, consiga entrar e consiga se reproduzir. Então, eles são altamente específicos, os vírus. É tanto que a gente observa que o vírus, né, a variedade do vírus da influenza, eles atacam principalmente as células respiratórias, a questão da mucosa e etc. Já o vírus da raiva afeta o sistema nervoso, tá bom? Então, eles são altamente específicos, tá? E aí, vocês podem ir perguntando ao longo, aqui eu estou ligada no chat, o que vocês tiverem dúvida, eu vou respondendo, tá? Seguindo aqui a característica, além deles serem específicos aquele tipo de célula, vai depender de fatores físico-químicos para eles poderem chegar lá e infectar, como a temperatura, o pH, tá? Então, além de ter essa especificidade, o fator externo também ajuda nesse processo. Professor, existe só um tipo de vírus? Como é que eles são classificados? Os vírus, pessoal, eles são classificados, né? Existe o critério de classificação, e o mais usado é de acordo com o seu tipo de material genético, tá? Então, e existe essa variação? Existe, né? No caso, é dividido em 7 classes, e essas classes são de acordo com o tipo de material genético. Por exemplo, existe uma classe que o DNA é de fita dupla, uma classe de vírus com fita dupla, de DNA. Existe outro de DNA de fita simples. Existe aquele grupo de vírus que é o RNA de fita dupla. Existe RNA de fita positiva e RNA de fita simples negativa, tá certo? E existe o RNA que possui o DNA intermediário, que é, no caso, a gente classifica isso aí como um retrovírus, que é quando a gente faz aquele processo de transcrição, quando é DNA, transcreve para RNA, e produz proteína. Esse tipo de classe é o contrário, é o RNA que vai fazer isso. Então, a divisão desses grupos é que vai classificar, né? O material genético tipo classifica esse tipo de vírus. Mas o que é interessante a gente saber para o nosso momento hoje? De 2 tipos de vírus, de RNA de fita simples positiva e negativa. E sendo bem dinâmica, como é que isso acontece? Quando ele chega na célula, o de fita positiva tem esse nome porque ele tem a polaridade, a mesma polaridade do RNA mensageiro da célula. E aí, quando ele chega, fazendo bem uma comparação, é como se ele chegasse e não precisasse de muita ajuda para produzir proteínas, tá certo? E quando é o RNA de fita negativa? O que é que acontece? Esse RNA de fita negativa é como se ele precisasse de um empurrãozinho, precisasse de chamar outras enzimas para participar desse processo. Aí seria um processo mais lento, digamos assim, do que um tipo de síntese proteica de RNA positivo. Tá bom, pessoal? Então, veja, os vírus têm essas características, são divididos por meio do tipo de material genético, tá? E o que é que o corpo do vírus é formado? Como é que a gente vê o vírus? O que é que ele tem de tão especial assim? Simples. A resposta é essa. Ele é simples e ao mesmo tempo complexo. Por que eu digo que ele é simples? Porque ele possui, pessoal, uma camada formada por várias proteínazinhas, que a gente dá o nome de capsômeros, que vai formar a cápsula proteica, ou que eu chamo também de capsídeo. E dentro desse capsídeo eu encontro a cerne, ou seja, um espaço, que nele eu encontro o material genético. E aí, professor, o material genético pode ser o quê? DNA ou RNA. Porém, existe grupo de vírus, que são exceção, que possuem os 2 materiais genéticos. Existe também alguns vírus que, quando parasitam a célula e vai saindo dela, eles levam um pedacinho da membrana plasmática com eles. E esse pedacinho da membrana plasmática é rico em lipídios e proteínas, formando assim, nesses vírus, uma estrutura que a gente chama de envelope celular.
tá? O envelope celular não, só o envelope, tá? Então, existem os grupos de vírus que têm esse envelope e aqueles que não têm esse envelope, tá? Então, a gente chama de vírus envelopados ou não envelopados. No caso dos envelopados, a gente tem, por exemplo, a herpes, a varíola, a rubéola, o próprio vírus da Covid, tá? E os não envelopados, a gente tem o grupo de adenovírus, que é um grupo de vírus que ataca principalmente o sistema respiratório, e o da poliomielite, tá bom? Então, vamos recapitular. Eu tenho um vírus formado de quê? De proteína, de cápsula proteica, que dentro dele eu encontro o material genético, tá certo? Que pode ser o DNA ou o RNA, em casos raros, posso ter os dois, tranquilo? E aí, as formas desses vírus, eles podem variar. Por mais que ele tenha essas estruturas, que eles podem ser envelopados ou não envelopados, eles têm as formas. Por exemplo, a gente vai ter vírus em formas icosaédricas, que são polígonos retangulares. A gente vai ter vírus com a forma helicoidal, tá? E vírus da forma complexa, que o próprio nome diz, quando a gente fala que ele é complexo, é porque ele possui características que o tornam assim, como uma cabeça, digamos assim, uma bainha contrátil, a placa basal, fibras. Janaíne, você está falando de quê sobre isso? Eu estou falando sobre os bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias. Então, veja, olha aí a complexidade do negócio. O vírus, ele tem essa capacidade de parasitar bactérias, plantas, células animais, tá certo? E ele tem essa capacidade de fazer isso. E os bacteriófagos, como eu estava falando, ele tem uma forma complexa, porque ele tem essas estruturas, certo? Diferenciada dos demais. Tranquilo? E eu queria deixar claro uma coisa, pessoal, para vocês. Tanto aqueles vírus que possuem ou não envelope, que é aquela camada lipoproteica, tanto eles quanto os que não possuem, eles vão ter estruturas que a gente chama de ligantes, tá certo? Ligantes é porque vão se ligar a algo. Então, eles vão se ligar aos receptores que estão na célula da membrana do hospedeiro, certo? Vamos lá pensar, o vírus influenza, um exemplo. Então, ele vai especificamente nas nossas vias respiratórias. Por que que ele vai lá? Porque lá ele vai ter os receptores virais compatíveis com ele. Então, independente dele ser envelopado ou não, eles têm essa característica de chave e fechadura para se encaixar, para poder ter o contato e, consequentemente, infectar a célula. Beleza? Então, seguindo aqui, falando sobre ele, a professora até aí falou no começo, por que é que o vírus faz todo esse dano? A gente tem digamos assim, muitas formas dos vírus ter sua peculiaridade de infecção, a forma como vai reagir no corpo, e cada organismo é cada organismo. Mas eu vou destacar para vocês uma forma, como é que eles fazem, de forma geral, no corpo da célula hospedeira. São etapas, mas eu quero falar de uma forma bem simples e eu espero que vocês compreendam. Então, vamos lá. Como eu falei, eles são altamente específicos, não é isso? Então, eles se encaixam. Eita, aqui é compatível comigo, então eu vou me encaixar aqui. Quando ele se encaixa, esse processo, essa questão, essa ligação de uma molécula presente na superfície da partícula viral com a membrana plasmática da célula hospedeira, a gente dá esse nome de adsorção. Então, teve o primeiro contato, aconteceu o quê? A adsorção. Para haver essa adsorção, a gente precisa daqueles fatores fisicoquímicos. Lembra que eu falei? A temperatura, ele vai precisar do pH, ele vai precisar dos envoltórios, tá certo? Para que isso ocorra. Pronto, vocês acham que o vírus se contenta apenas com a fase de adsorção? Não. Se ele viu que ela se encaixa, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai entrar. E aí, quando ele entra na célula, ele pode entrar de dois modos. Ou ele se funde com a membrana celular, a membrana da célula hospedeira, e entra. Ou a membrana plasmática pode sofrer um invaginamento, tá certo? E pode ter uns ajudantes, digamos assim, umas proteínas que vai dizer, vem vírus, entra, que dá certo você entrar aqui. Então, esse é o modo que os vírus podem entrar, seja por fusão, fundindo com a membrana plasmática e entrando, ou seja por esse processo de invaginação, tá certo? Então, depois que ele entra, ele se contenta, lógico que não, ele quer formar novos vírus. Mas assim que ele chega lá no citoplasma, o que é que ele vai encontrar lá?
Lembra, a gente vai ver um monte de organelas. E essas organelas, cada um vão ter uma função, cada um vai ter uma função. Então, quando ele entra lá, vai ter os lisossomos, que tem um monte de enzimas digestórias, né? Então, digamos assim, que os lisossomos vão se alimentar da cápsula de proteína. Digamos que seja isso. E aí fica o quê? Fica o material genético. Então, é como se o vírus ele ficasse nu. Então, a gente diz nessa fase que é um desnudamento, certo? É no momento em que fica exposto o material genético. Mas o que é que acontece? Existe diferença e exceções, lógico, mas geralmente, se aquele vírus for RNA, a síntese de proteína vai acontecer no citoplasma. Se for o DNA, geralmente ele vai para o núcleo. Professora, mas por que fala tanto nessa síntese de proteína? Que você já falou lá no início. Por que é que a gente fala sobre isso? Porque, pessoal, a síntese de proteína é o que a célula, é o que eles precisam, é o que as nossas células precisam. Veja, se ele tem proteína, ele vai formar os capsômeros dele. Se ele tem capsômero, ele forma cápsula proteica. Se ele tem cápsula proteica, ele vai começar a maturar e formar novos vírus. Então, ele necessita desse processo de transcrição, de tradução, de formação dessas proteínas. Então, veja, chegou lá, ficou, digamos que nu, né, a cápsula proteica saiu e ficou o material genético. Ele ficou no citoplasma ou vai para o núcleo? Essa etapa, como eu já disse, é o desnudamento. E depois, o que é que acontece? Se for um RNA e ficar no citoplasma, vai começar a síntese de proteína. Se for o DNA, vai lá para o núcleo. E esse processo de síntese proteica é o que a gente chama de síntese viral. Então, vai haver a formação, né, de proteínas nesse processo. Seja proteínas que a gente chama de não estruturais, que são as novinhas, que ainda não têm a capacidade, digamos assim, de formar cápsulas virais, ou seja, aquelas proteínas já estruturais, que elas vão formar essas cápsulas futuramente. Então, depois que está formando, fazendo essa síntese proteica, vai acontecer o quê? Vai formar esse vírus, que aí é nessa fase que a gente chama de montagem e maturação, tá? É no momento que as proteínas eles vão começando a se organizar, vai começar a se agregar com o material genético, formando o núcleo capsídeo, que é a junção desse capsídeo com esse material genético. Já formou vários vírus, já está formado vários vírus. Eles não se contentam de ficar só na célula, nessa célula que ele infectou. Ele vai em busca de novas células para se reproduzir, se propagar. E aí, de que forma ele faz isso? Ele pode sair da célula, minha gente, por meio da lise celular, que é aquele rompimento da célula, que é no caso dos vírus não envelopados. Eles rompem por meio de um processo que a gente chama do ciclo lítico, certo? Ele infecta e rompe a célula, ou ele pode sair, no caso, através de brotamento, saindo por parte da membrana plasmática da célula, levando com ela. No caso, como eu já tinha falado, são dos vírus envelopados. Então, veja, os vírus, que ao mesmo tempo que eu disse que é simples, é complexo, eles têm, como eu falei no início também, essa capacidade, que eu até disse assim, a capacidade de controle e redirecionamento do metabolismo em seu próprio benefício. Então, é como se ele trabalhasse na célula em função, eu quero me reproduzir, eu necessito, porque, gente, sem ela, sem a célula, ele é inerte. Ele se cristaliza, ele não tem condição nenhuma. Então, por isso que, ao mesmo tempo, ele é de fácil reprodução, porque isso é comum dos vírus, tendo aquele encaixe, fechadura, células específicas, aí é muito fácil a propagação. Então, é basicamente isso, essas as características dos vírus que eu tentei fazer de forma resumida, dinâmica e clara. Eu espero que vocês tenham compreendido, e aí eu vou deixar a fala para o meu colega para focar agora no caso do vírus que está aí deixando a gente tão preocupado. Bem, gente, boa noite. Obrigado, professora. Belas explicações, simples, bem pedagógicas, sensacional mesmo, né? Os nossos alunos aí que estão no curso de Biologia, professor César Oliveira, tá? Vai falar um pouco sobre essa Covid-19, tá? Agradecer aí as pessoas que estão presentes, a doutora Bárbara, o Edinardo, tá? Agradecer os nossos alunos,
e 2 alunos nossos do ensino médio que estão beirando um vestibular também estão participando dessa gravação do podcast. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite, tá? E vamos falar um pouco desse vírus, né? Falar um pouco desse vírus, tá? O vírus é um inimigo invisível, né? Como se fala, os menores seres existentes, né? A professora falou muito bem que, de acordo com a teoria celular, eles estão fora, né? Eles são acelulares, eles não têm uma membrana plasmática, um citoplasma, eles não têm um núcleo, eles têm, se for envelopado ou não envelopado, né? Eles têm uma cápsula proteica, eles têm um pedaço de membrana, né? A membrana, lembre-se, é uma membrana duplamente de fosfolipídio, né? Esse fosfolipídio é interessante, que é um tipo de lipídio onde eles são insolúveis em água, mas são solúveis em solventes orgânicos. Por isso, o lavar bem as mãos, né? Quantas vezes forem necessárias, tá? Então, esse sabão, esse sabonete, tem lá um solvente orgânico, geralmente lá o éter. Esse solvente orgânico vai destruir esse envelope e fazer com que o vírus ele vá junto pelo ralo. Vamos já falar um pouquinho da transmissibilidade dessa Covid. Mas falar de vírus, gente, esse inimigo invisível, é interessante falar em todo o processo das características que a professora falou muito bem, que faz com que uma grande parte de cientistas, uma ala da ciência, classifique-os como tem capacidade de reprodução intracelular, de sofrer mutações, essa mutabilidade, uma alteração desse código genético. A professora explicou brilhantemente, né, os tipos de vírus, se tem DNA, se tem RNA, se tem os dois, se é de fita simples, se é de fita dupla, e essa hereditariedade, essa capacidade de transmitir aos seus descendentes a sua informação genética. Ora, a peste de Justiniano, né, por volta de 441 d.C., né, inicia-se no Egito até chegar à capital do Império Bizantino, uma peste bubônica, transmitida através de pulgas em ratos contaminados. Essa peste matou de 500 mil a 1 milhão de pessoas apenas em Constantinopla, indo para a Síria, Turquia, Pérsia e parte da Europa. Estima-se que tenha durado mais ou menos 200 anos. É uma pandemia, quando extrapola continentes. A peste negra, em 1343, né, volta da peste bubônica, né, afetando a Ásia e a Europa. Tá? O auge vai até o ano de 1353. Tá? Então, apareceu de forma intermitente até o ano, né, lá pelo século XIX. Matou entre 75 a 200 milhões de pessoas, gente. Né? Então, em Veneza, aparece o primeiro termo, quarentena. Lá em Veneza vem o primeiro termo, quarentena. Tá? Temos a gripe russa, que em 1580, né, é relatada a primeira pandemia de gripe, né, que se espalhou pela Ásia, pela Europa, África e América. Né? Foi a primeira a ser documentada com detalhes. Foi a primeira a ter uma proliferação inicial de 2 semanas, gente, sobre o Império Russo, chegando até o Rio de Janeiro. Então, 1 milhão de pessoas morreram por conta de um subtipo de influenza A. Né? E o professor César, e o que é que leva a esses vários tipos de vírus? O que é que leva? As mutações, gente. As alterações nesse código genético. O poder de mutabilidade. Né? O professor Adinado vai falar daqui a pouco das vacinas, como é que é essas vacinas. Eu vou falar um pouco já desse tratamento. Aí vem a gripe espanhola em 1918, de 20 a 50 milhões de pessoas, né? Fragilizando os idosos. Olha aí os grupos de risco já aparecendo, os idosos, pessoas com sistema imunológico debilitado, jovens e adultos também. Tá? Então, a gente tem algumas medidas. Quais são essas medidas, professor César? Quais são essas medidas? O isolamento social, para que a gente possa achatar essa curva. Tá? Para que a gente possa achatar essa curva. Quando se tem uma definição de hieróglifos egípcios, gente, mostrando, né, pessoas com características físicas próprias de infecções pelo vírus da poliomielite, ou seja, isso não é da agora, não. As viroses, ela vem
de muito tempo. Então, tem todo um histórico obedecendo uma ordem cronológica. Antes de 1800, de 1899 a 1890, a gripe russa. Nós vamos ter a gripe espanhola, a gripe asiária, a gripe de Hong Kong. Vem aí a AIDS, a SARS, a gripe suína, a MERS. Vem o Ebola e vem em 2019 atual a Covid. Então, nós vamos perceber que esses vírus, acreditam muitos evolucionistas, que teriam sido fragmentos de ácidos nucleicos que não teriam adentrado nas células. Vejam aí, para a gente entender, né? Alguns autores falam que eles são as primeiras entidades capazes de se replicar. A professora falou do dogma da biologia. Meus amores, vocês que estão fazendo biologia, o dogma da biologia, qual é? É o DNA se replicar, originar outro DNA, aí vem lá onde tem adenina, bota timina, onde tem timina, bota adenina, onde tem guanina, bota citosina, onde tem citosina, bota guanina. A replicação. Quando que é, professor César, que uma célula se replica? Toda vez que ela for se dividir, seja por mitose, seja por meiose, essa célula vai se replicar. Ela vai duplicar o seu material genético. Lá na divisão celular, gente, o período de interfase, que é um período de intensa atividade metabólica, G1, S, G2, né? É bacana a gente observar também a transcrição, é o DNA originando o RNA. Aí a professora falou muito bem da transcrição inversa pela enzima transcriptase reversa. Professor César, a Covid-19, o coronavírus, ele tem como material genético um RNA, o mesmo material genético da febre amarela, da zika, da chikungunya e da dengue, meus amores. O RNA, parece que um vírus, um ribovírus, um vírus que tem como material genético o RNA, ele é mais, vamos assim dizer, intenso nos seus sintomas. A professora falou do ciclo lítico. Existem as fases de agravamento da Covid-19. E é um erro, sim, por conta que o nosso sistema de saúde público não está preparado, ou não estava, ou está se preparando, enfim, para receber um número grande de pessoas acometidas pela Covid-19. Professor, mas você tem alguns dados estatísticos? Tenho, meus amores. Só para você ter uma ideia, eu vou falar da intensidade. Eu vou falar um pouco dessa intensidade de sintomatologia da Covid-19. A Covid-19, ela tem a sintomatologia no seu poder avassalador, a taxa de mortalidade comparada com outro vírus, de 2,1%. A SARS, 9,5%. A MERS, 34,4%. O vírus da Ebola, 40%. Professor César, e o que é, então, que faz com que essa Covid esteja avassalando esses grupos de risco, né? Bem, tem alguns fatores, né? Essas pandemias, elas vêm associando-se com vários fatores globalizados, né? Essa dinâmica humana nos coloca em contato com animais selvagens. Isso vai fazer com que se tenha o desenvolvimento, o aparecimento de doenças, bacterioses, viroses. Então, a expansão rápida, o desmatamento, a urbanização e a escassez de alimento, juntamente com o comportamento humano que potencializa a transmissibilidade, gente. Então, a dificuldade, por exemplo, de controlar o mosquito, né, o comportamento, nós temos de deixar a água parada lá na dengue, tá? Então, é bacana a gente entender por que esses 253 espécies de vírus que infectam seres humanos, professor, não geram pandemia. Né? Por quê? Porque a capacidade de multiplicação e o contágio são diferentes de um para o outro. Esse é o problema. Tá? A professora falou do ciclo lítico, do ciclo lisogênico. Quando esse vírus ele afeta as vias respiratórias, né, com muita propriedade, tá? O tecido dos alvéolos pulmonares é um tecido simples pavimentoso. É um tecido simples. É uma camada de célula uniestratificada, elas são achatadinhas, formando os alvéolos. Esse vírus, quando entra em contato, fizeram necrópsias com pessoas que morreram com a Covid e fizeram cortes histológicos em tecidos e viram um grande volume de células de tecido destruído nas pessoas que tiveram
a morte por conta da Covid abalando o seu sistema cardiorrespiratório, o seu sistema respiratório. Por quê, professor? Porque esse vírus, ele destrói células que têm a ver com a característica nossa vital. Qual é, professor? Quais são alunos de biologia? Quais são a respiração pulmonar, seguida simultaneamente da respiração celular. Então, essas pandemias, elas apresentam diferentes contextos biológicos, sociais, temporais e geográficos. Então, nós temos que observar esses contextos que se tem quando se fala dessa epidemia, dessa pandemia. Então, o coronavírus, eles são uma grande família de vírus que infectam principalmente animais. Aí vem todos os sintomas, professor. Quais são os sintomas? Eles causam infecções nos seres humanos, com sintomas semelhantes aos resfriados ou a gripes leves. Em 80%, talvez sejam assintomáticos, em 20%, uma sintomatologia leve, moderada e grave. Então, complicações respiratórias, em pessoas com sistema imunológico enfraquecido, tá? Essas infecções que não são diagnosticadas, muitas delas por serem benignas, e está à espera de uma cura instantânea. Tem cura, piu-piu, tratamentos paliativos, tratamentos com drogas associadas à azitromicina, associadas a antibióticos, porque isso fragiliza o pulmão do paciente, onde vê a saturação de oxigênio menor do que 95, o oxigênio vai ter que receber uma ventilação mecânica, o paciente vai ter que receber uma ventilação, vai ter que ser entubado, aí vem todos os sintomas, todos os trâmites de preocupação, com a saúde nossa, tá? Então, as vias aéreas, contato com secreções ou objetos contaminados, tá certo? É interessante perceber também que os principais sintomas são febre, tosse, dificuldade para respirar, pode dar também dores estomacais. Estão se falando aí, está vendo sintomatologia em poucos pacientes, falando nos dedos da Covid. Os dedos da Covid são os dedos edemaciados, principalmente dos membros inferiores, e poucos casos já relatados dos membros superiores. A formação de trombos, estão se usando anticoagulantes em tratamentos de pacientes com a Covid. Então, a gente pode observar todos esses sintomas, diarreia, casos graves, pneumonia. Mas, professor César, em algumas pessoas vem em conjunto, vem isolado, vem mais simples, vem mais intenso. Então, depende muito, de como está você com o seu sistema imunológico. Mas a ideia é que os profissionais da área da saúde, ex-alunos médicos, ex-alunos enfermeiros, e eu como enfermeiro que sou de profissão e professor de biologia, é esse isolamento social, os cuidados com a higiene, sim. Esse período de incubação, muitos infectologistas, eles falam que é o intervalo de tempo entre a infecção por um vírus, no caso da Covid-19, e a manifestação desses sintomas, Isso variando, meus amores, conforme o organismo da pessoa, Então, se eu posso perceber que no caso da Covid-19, essa OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirma que o período de incubação é de 14 dias, mas há casos, segundo pesquisadores, lá do epicentro inicial, lá na China, que vão de 24 a 27 dias, tá? Pesquisadores consideram que esse período de incubação é de 5 dias, mas pode ser, sim, e é necessário uma quarentena, gente, superior ao intervalo de 14 dias. Superior ao intervalo de 14 dias. Então, nós temos todo esse período de incubação. Perceba que o período de incubação do sarampo varia de 10 a 14 dias. Então, lavar as mãos constantemente, cobrir a boca e o nariz ao espirrar, evitar tocar os olhos, nariz, boca, manter distância de pessoas, que apresentam sintomas, esse distanciamento social, não compartilhar objetos de uso pessoal, enfim, nós estamos sendo bombardeados com essas medidas de prevenção para a Covid-19. E os meus colegas professores, eles há de convir comigo que isso vai ser uma mudança para quando isso acabar. Talvez nós vamos ter que ter esse comportamento
de higiene, de lavagem de mão mais intensa e desse distanciamento social com mais clareza e com mais eficiência. É muito interessante a gente perceber essa fala, né? Então, foi em 30 de janeiro de 2020 que a Organização Mundial declarou o surto desse novo coronavírus, né? Isso constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, a ESP2, que se chama importância, esse I2 seria de importância internacional, o mais alto nível de alerta para a Organização Mundial de Saúde. Então, esse alerta, em termos de regulamento sanitário internacional, isso se caracteriza um evento extraordinário, né, e pode se constituir um risco de saúde pública para os países devido à disseminação internacional das doenças. Professor César, isso mexeu com a gente? Com todos, gente. Todos, eu posso falar com muita propriedade da nossa classe de professores, de vocês também. Nós tivemos que ter um novo comportamento, isso mexeu com a nossa estrutura. E talvez vá mexer inicialmente quando nós retornarmos. Vai mexer esse distanciamento, o espaçamento, o uso das máscaras. Então, é importante a gente perceber, sim, essas características da doença. Então, tem o histórico que eu falei das pandemias, né? 21 de abril de 2009, a pandemia da H1N1. Em agosto de 2014, o surto de ebola na África Ocidental. 1º de fevereiro de 2016, né? o vírus da Zika e o aumento de casos de microcefalia. 18 de maio de 2018, o surto de ebola na República Democrática do Congo. Então, nós temos que ter essa responsabilidade e de puxar para nós, como educadores e como alunos, que está envolvido com o conhecimento, de sermos disseminadores dessas características virais. Então, secreções respiratórias, água, comida contaminada, animais selvagens, são alguns dos transmissores desses agentes que causaram, que está causando essa pandemia, tá? Então, meus amores, eu agradeço a fala de você, agradeço vocês estarem ouvindo, e esse seria um pouco dessa minha fala a respeito dessa Covid-19, tá? Especulações científicas existem, né? Fake news existem, e como nós somos um público que temos um privilégio de receber informações, nós temos que filtrar essas informações. Nós temos que fazer a comparação delas com publicações científicas, né, com a Organização Mundial de Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, com o nosso Ministério da Saúde, com as secretarias e com os nossos professores. Então, nós temos que ter uma informação convicta e certa de que nós estamos passando por um momento sericíssimo. Sericíssimo. Então, essa é a minha fala e eu estou aqui à disposição. Eu passo a palavra para o nosso próximo professor. Muito obrigado, professor César Oliveira. Ok, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite de fazer parte, de poder fazer parte desse projeto inicialmente e assim dizer que é um prazer estar contribuindo com a universidade a qual eu me formei, não necessariamente o campus descentralizado de Missão Velha, mas no campus Pimenta, né, na cidade do Crato, e mais ainda se sentindo lisonjeado de estar ao lado do professor César, da professora Janaína, de ex-aluna e hoje desempenhando a docência tão brilhantemente como a Bárbara, hoje ela se apresenta. Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Diante de tudo que já foi falado, pessoal, principalmente nós, professores, nós, biólogos e futuros biólogos, biomédicos e demais áreas da saúde, a gente precisa, a partir desse momento, sempre se basear a partir de evidências científicas. Eu acho que uma das coisas que me deixa bastante preocupado é que nós vivemos uma era onde todos
se tornaram especialistas, graduados e pós-graduados em Facebook, Instagram, YouTube, Google, entre outras fontes de pesquisa. E não só nos consideramos autoridades a partir dessas informações, como acreditamos fielmente que aquela informação é verdadeira e descartamos diretamente a ciência. E isso eu acho que é o mais preocupante nesse momento que nós vivemos. Então, vocês, alunos que estão na área das ciências da saúde, nas ciências da vida, o que eu deixo de mensagem inicial é que nunca se afastem da ciência, de defender as ideias, de procurar trabalhar sempre com um argumento científico. Diante do que tudo já foi falado sobre como é que a COVID ela se manifesta, seus sintomas, suas características, seus potenciais de transmissibilidade, as características gerais que todos os vírus apresentam, e em particular o SARS-CoV-2, né, que é esse coronavírus responsável por causar a COVID-19, a gente tem que ter uma informação que ela é imprescindível quando se fala de vírus. É que tratamento para vírus só existe um. O tratamento para um vírus é o nosso sistema imunológico se tornar eficiente, se tornar capaz de eliminá-lo do nosso corpo. Não tem para onde correr. O que a gente pode ter ainda em termos de tratamento, né, é a possibilidade de alguns antivirais que irão interromper de alguma forma o ciclo de reprodução de alguns vírus e que faz com que o nosso organismo ganhe tempo suficiente para que ele possa combater de forma eficiente, eficaz e efetiva. Então, primeira coisa que nós precisamos deixar muito bem claro, né, muito bem, isso não pode sair da nossa ideia, é que a partir do momento que nós conseguirmos desenvolver uma imunidade, a partir do momento que o nosso organismo ele entra em contato com um patógeno, que no caso entra em contato com o vírus, esse contato ele vai ativar uma série de reações, uma série de, digamos, mecanismos de defesa, e esse mecanismo de defesa, ele pode, olhe bem, ele pode se tornar permanente durante toda a nossa vida. Por exemplo, eu acredito que todos vocês aqui já devem ter se perguntado o seguinte: por que algumas doenças elas acontecem uma vez na vida e nunca mais elas se manifestam? Justamente por conta dessa capacidade que o nosso organismo tem de, ao ter contato com o vírus, desenvolver uma memória, ou seja, ele guarda informações no sistema imunológico, onde, posteriormente, se esse vírus ele voltar a nos infectar, a gente já está apto, nós estamos capacitados a combatê-lo antes mesmo que ele venha a manifestar toda a sintomatologia daquela doença. Um grande detalhe que se destaca, que foi comentado pela professora Janaína, também foi comentado pelo professor César, é uma particularidade em relação ao SARS-CoV-2, que é o fato do material genético dele ser à base de RNA. E já foi mostrado que vírus que têm como base material genético RNA são vírus que têm uma alta taxa, uma grande capacidade de mutação. E essa capacidade de mutação é justamente o que acaba
fazendo com que alguns vírus que inicialmente já foi apresentado à humanidade, eles voltam a se manifestar e voltam a desenvolver novas doenças. Não é à toa que no final de 2019, quando começaram os primeiros casos, coincidentemente, na China, eles acreditavam que era um novo surto, que era uma nova manifestação da síndrome respiratória aguda grave, que foi verificada a primeira vez, né, o coronavírus, o SARS-CoV, em 2002. Quando eles começaram a ver que manifestava praticamente os mesmos sintomas, tinham o mesmo quadro clínico, só que aí começaram a pesquisar e quando fizeram o mapeamento genético, percebeu-se que existia uma nova sequência. E foi a partir daí que definiu-se que se tratava de uma variação. É tanto que o de 2002, quando ele atingiu a população, principalmente na China, onde se iniciou, ele recebeu o nome de SARS-CoV. E agora, por ser uma variação, acabou se denominando como SARS-CoV-2. Um detalhe é que, para aquele vírus que nós tínhamos em 2002, foi desenvolvido estudos e desenvolvido vacinas para ele. E também medicamentos antivirais que puderam ser utilizados para o tratamento. Hoje, o fato de se tratar de um novo vírus com uma nova característica, apesar de atingir as mesmas estruturas e ter o mesmo sítio de ligação, né, o mesmo alvo, como Janaína falou, ele é extremamente específico. Essas vacinas que foram desenvolvidas, medicamentos que foram desenvolvidos, ele não consegue ter a mesma ação, não consegue ter a mesma efetividade. Então, no caso do vírus, o que a gente precisa entender é que o vírus, por sua característica extremamente específica, nós precisamos de algo também com esse mesmo perfil, com perfil de especificidade. E aí eu entro em alguns debates, em alguns questionamentos que quem vem acompanhando telejornais, quem vem acompanhando as publicações que diariamente vem sendo disponibilizada, o que é que um dos questionamentos é, a partir do momento que nós tivermos o contato com esse vírus, que tivermos a capacidade de desenvolver imunidade, essa imunidade, ela vai ser permanente ou essa imunidade, ela vai ser temporária? Por exemplo, anualmente nós passamos por vacinação para gripe. E por que anualmente a gente precisa se vacinar para gripe? É porque, como também o coronavírus, o influenza, que é o que causa a gripe, ele tem uma alta taxa de mutação e anualmente novos vírus vão aparecendo. E isso faz com que nós precisamos estar reforçando essa imunidade. Nós ainda não sabemos se esse vírus, quem contrair o coronavírus atual, o novo coronavírus, e conseguir sobreviver a ele, conseguir passar por ele, que muita gente passa sem nem saber que teve, tá certo? Muita gente tem um percentual muito grande de pessoas que são totalmente assintomáticos. A gente não sabe se esse vírus ele vai conseguir agir no sistema imunológico da mesma forma que o vírus da catapora ele faz, onde, a partir do momento que eu tive uma vez na minha vida, eu não tenho mais. Eu consigo me tornar imune, a não ser que eu tenha alguma doença que debilite meu sistema imunológico, e aí sim eu vou precisar, eu estou sujeito, né, a desenvolver doenças que teoricamente eu não teria mais. Então, primeira coisa que tem que se responder é isso. Essa imunização,
ela vai ser temporária ou ela vai ser permanente? Nós ainda não sabemos, porque se trata de algo muito novo. Tratamento. Infelizmente, e aí eu faço uma colocação muito pessoal. Se a gente imaginar que o vírus, como a própria característica dele, de ser um parasita intracelular obrigatório, se ele não tiver uma célula para onde ir, é impossível que ele consiga, num ambiente inanimado, sua capacidade de reprodução. Então, como o professor César, ele deixou muito explícito, ele enfatizou bastante. Pessoal, o melhor tratamento, que na verdade é uma prevenção, é o distanciamento. Por que esse distanciamento? Porque se mesmo que eu esteja com o vírus, se eu me mantenho distante e eu, através do espirro, da tosse, eu vou expelir esse vírus no ar, se esse vírus que foi solto no ambiente, se ele não encontrar um outro organismo vivo, especificamente uma outra pessoa, onde tenha célula para onde esse vírus possa infectar e se reproduzir, eu crio uma barreira. O distanciamento é justamente criando uma barreira, cortando essa possibilidade de transmissibilidade e também a controlar o número de casos. Então, não tem para onde nós corrermos em relação a tratamento, a não ser a questão da imunidade, do distanciamento social. Provavelmente, e as pesquisas elas estão avançando bastante, né, em relação ao desenvolvimento de uma vacina, que é justamente para, após esse momento de que algumas pessoas vão se imunizar pelo contato com o próprio vírus, ainda vai ter uma grande parcela da população que não vai ter contato com ele, que não vai ter a presença dele. E existe também a possibilidade de haver uma sazonalidade desse vírus. Como a gente sabe que no começo do ano, nessa época, né, os meses de maio, junho, são os meses mais propícios para o desenvolvimento de gripes e resfriados, é possível que o coronavírus ele também tenha essa sazonalidade. Ele venha periodicamente surgir. Nós tivemos o primeiro caso em 2002, depois nós tivemos em 2012, que foi o MERS, e agora nós tivemos, há quase 8 anos, praticamente, um novo vírus aparecendo. Então, é possível que nós tenhamos, infelizmente, que talvez conviver com esse vírus daqui para frente. Por isso que quando as pessoas dizem, nós estamos, eu não vejo a hora de voltar ao normal. O nosso normal vai ser um normal totalmente diferente do que nós já vivemos. Nós não vamos ter... Boa noite, professor. Eu gostaria só de atrapalhar um pouquinho a sua fala, quando se trata do isolamento e do distanciamento social. Eu gostaria que você enfatizasse aí a diferença dos dois, e nós temos também aqui uma pergunta do nosso colega, Kevin, que ele fala assim, da probabilidade de um novo surto após a pandemia, depois do período de isolamento social. Como você ia falar, que quando tudo isso passar para a gente voltar ao normal, nosso normal vai ser diferente, certo? Então, nós vamos ter que viver, o nosso normal vai ser o normal de distanciamento social para sempre, assim? Eu não digo um normal de distanciamento eterno, ou seja, eu acho que o que você coloca, né, tá sendo bem direto. Será que a gente não vai mais poder encontrar alguém e dar um abraço, encontrar alguém e apertar na mão, ter sempre aquele comportamento que
rotineiramente, o povo brasileiro, ele é dotado, né, desse calor humano. Não. A gente vai voltar a ter alguns hábitos que nós tínhamos, nós vamos voltar a nos relacionar, nós vamos voltar a participar de atividades em grupo, nós vamos ter, só que com uma série de cuidados. Por exemplo, era muito comum, quando a gente via reportagem, desde sempre, um hábito cultural que o povo asiático tem, era da gente ver reportagens falando sobre o Japão, China, Coreia, e nas ruas o pessoal ter o hábito de andar de máscara, seja para prevenir contra a poluição, pelo ar que é extremamente poluído, ou até mesmo para evitar doenças respiratórias. Então, esses hábitos que fora nós já vimos, com certeza aqui nós vamos passar a adotar. Então, quando eu falo de um novo normal, não é que nós iremos, a partir de agora, a viver num isolamento social eterno. Mas, como o professor César falou, em relação à questão da higiene, de lavar as mãos, quanto tempo a gente ouvia tanto nossas mães falar, lava as mãos, chegou da rua, vá lavar as mãos. E muitas vezes a gente tinha o hábito de chegar da rua, não lavava, já pegava um alimento e tal. Então, esses hábitos, essas mudanças, é que eu acredito que passe a fazer parte do nosso novo normal. Então, na hora de, eu vou para um local, eu vou ter que ir para as vias públicas, para a praça, para locais com grande aglomeração de pessoas, provavelmente a gente tenha que adotar essas medidas que nós estamos adotando agora, provavelmente ela venha fazer parte da nossa rotina. Então, quando eu digo desse novo normal, é nesse sentido. Nós vamos voltar a fazer coisas que nós fazíamos antes, claro que nós vamos. Agora, com mais cuidado, com um pouco mais de... quando eu falo o distanciamento, é que uma coisa bem interessante, por exemplo, aqui é muito comum quando a gente encontra um conhecido, a vontade que a gente tem, eu conheci, chegar, abraçar e tal. Eu acredito que isso, na rua, né, talvez não seja mais conveniente, pelo menos até se ter uma vacina, até se ter um tratamento, até termos algo que nos dê uma maior segurança. Em relação à pergunta que fez, é possível ter novos surtos? Provavelmente sim, porque mesmo que muitas pessoas se entrem em contato, a grande maioria não vai ter sintomas, muita gente vai passar uma sintomatologia um pouco mais intensa, que precise de um atendimento médico, mas vai ter muita gente que não vai ter nenhum tipo de contato ainda. E essas pessoas que não tiveram contato, agora, em algum momento eles vão ter esse contato. E aí, esse momento que ele tiver esse contato, é que vai determinar, né, a partir do momento que ele tem o contato, que ele se infecta, que ele vai levar para alguns lugares, isso vai acabar transmitindo, principalmente para aquelas pessoas que ainda não tiveram a transmissão, que ainda não foram imunizados. Então, a gente tem esse princípio, né? Então, como o professor César colocou, nós vamos sim ter alguns cuidados, né, de distanciamento social. Ele vai diminuir esse calor humano que nós temos hoje, que o brasileiro ele é carregado disso, mas esse distanciamento que foi falado, ele vai existir, ele vai ser carregado,
Agora, o isolamento, que é o que algumas pessoas, e foi a sua pergunta também, Denise, o isolamento é justamente para quê? Para as pessoas que definitivamente estão, né, confirmado ou com a suspeita muito forte, não passar, então ficar ali realmente com o mínimo de contato com as pessoas, com pessoas do seu convívio, que eu sei que em algumas situações é praticamente impossível, mas se isolar para não passar para aquelas pessoas que estejam próximas. Já o distanciamento social é evitar o convívio em aglomerações. Então, é evitar lugares muito aglomerados. Em termos conceituais, é claro que é um pouco difícil da gente definir, mas de um modo geral, de uma forma bem direta, é isso. O isolamento é aquelas pessoas que estão contaminadas ou que foram detectadas positivo, é ficar em casa ou no hospital com o mínimo de contato com qualquer outra pessoa. Já o distanciamento social é justamente evitar as aglomerações, principalmente em ambientes públicos. Então, isso é o que diferencia um pouco. A questão do isolamento, ele vai diminuir drasticamente com o tempo, e o distanciamento, provavelmente, a gente leve ele por muito tempo. Alguns vão manter isso pelo resto da vida, mas não de uma forma tão dura, tão incisiva como a gente está vivendo hoje. Hoje, no momento que nós estamos, é extremamente importante que isso ocorra. Então, pessoal, sobre essa questão, infelizmente, Denise, é isso mesmo, você está correta. Não, muitas pessoas ainda não conseguem, né, diferenciar essas duas medidas. Né? Tem pessoas que não sabem essa diferença do isolamento para o distanciamento. O distanciamento, agora veio na mente um exemplo que talvez fique bem claro, é quando, por exemplo, você é obrigado a ir no supermercado, porque você tem que comprar alguma coisa para alimentação, e lá você vê aqueles pontos que cada um tem que ficar naquele estabelecimento público, então de grande fluxo. Então, quando você segue aquelas regras, aquilo ali é o que a gente chama do distanciamento social. Já o isolamento é buscar, dentro da sociedade, identificar aquelas pessoas que foram diagnosticadas positivo ou suspeito, e essa pessoa, ela realmente ficar isolada em casa da sociedade de um modo geral. Eu acho que talvez seja o exemplo mais, para mim, o que eu pensei agora para tentar fazer com que entenda essa diferença entre distanciamento e isolamento. Tá certo? Edinardo, meu querido, eu posso fazer um complemento? Pode não, meu querido, você deve fazer. Olha, gente, parece até... Lógico que a gravação foi toda pautada, mas a fala dos professores, elas estão casando, né? Elas estão todas se casando, é incrível. Quando o professor fala da construção de vacina. Gente, nós ainda temos alunos que não entendem o que é uma vacina. Aí fica caindo nessas informações que as vacinas, elas não funcionam. Gente, nós não estamos falando, eu, professor, a professora, nós não estamos falando de tratamento medicamentoso para a Covid-19. Nós não estamos seguindo protocolo de Ministério da Saúde, de Ministério da Organização Mundial, porque de uma maneira bem simples, mas objetiva,
O tratamento para as viroses, para os retrovírus, essas drogas, consiste justamente em impedir essa transcrição inversa, reversa, impedir a ação de uma protease, impedir a ação de uma transcriptase. O tratamento com essas drogas consiste, muitas vezes, em tornar um ciclo, deixar que esse ciclo seja lítico, passe a ser, por exemplo, um lisogênico, que você fique só sendo portador do vírus, como é o caso do HIV, mas que você tem o poder de transmissibilidade. Nós não estamos também querendo falar das fases do tratamento, né? A fase 1, que é do primeiro ao 5º dia, a fase 2, protocolada, que vai do 6º dia ao 14º dia, e a terceira fase, que vai a partir do 14º dia. Nós estamos querendo dizer, né, o professor está querendo dizer com uma fala belíssima, que nós temos que se basar em informações científicas para a gente poder preparar, sim, né, a nossa comunidade, o nosso meio. Nós estamos sendo, né, avassalados por uma epidemia que a taxa de, por uma pandemia que a taxa de mortalidade ela é baixa, mas ela é muito severa aos extremos. Então, uma vacina da gripe, você toma, ano que vem você tem que tomar de novo. Então, os vírus sofreram mutações. Os vírus sofrem mutações. E essas mutações, gente, eu acho muito bacana falar nessas mutações, quando se fala de vírus, que durante o processo de replicação dentro da célula, ele é um parasita intracelular obrigatório, né? Esses vírus criam cópias de suas informações, como a professora falou, bacana demais, cópias genéticas, que são seus genomas, né? Como se fosse uma brincadeira de telefone sem fio, né? Essa informação ela é transmitida muitas vezes para essa fábrica de clones, mas que essa informação sofre algumas alterações no meio do percurso. O vírus não tem célula, e o outro vem o vírus, são sem células, o vírus estão sem células, o vírus busca células. Então, a mensagem passada pode ser a mesma, mas a ação dos vírus pode se manter, né? E essas variações de informações genéticas carregam detalhes importantes. Então, é bom, nesse conhecimento do curso da biologia, você se apropriar desse dogma da biologia, para que você entenda como se fala desses tratamentos, né? A hidroxicloroquina, a cloroquina, como que há esses medicamentos? Você já pegou uma bula de um remédio desse? Você leu as contraindicações? Você leu as reações adversas? Então, em todas as fases, nós vamos ter um tratamento indicado. Nós vamos ter os sinais de gravidade. O sintoma é moderado, o sintoma é leve, e aí vai tendo a conduta, né, de tratamento, não de, vamos assim dizer, de cura, porque o professor Renato falou muito bem, o seu corpo vai dar resposta com a produção de anticorpos, a professora falou, com a produção de anticorpos específicos. Então, não se sabe se vai ter um surto, se esse surto vem. A gente sabe que no segundo momento, no segundo contato com o agente infeccioso, a produção de anticorpo é maior. Então, o professor falou muito bem disso, né? Eu gostaria de fazer, já fiz, né, essa colocação. Eu só mostrar, meu Deus, me perdoe, professor, me desculpe. Que é isso, sempre eu acho que a gente consegue interagir de uma forma mais produtiva a partir dessas contribuições. Inclusive, Janaína, se ela quiser, em qualquer momento, fazer suas contribuições, pode ficar à vontade para pedir a fala também. Aqui, pessoal, tem um questionamento que eu iria fazer, mas aí que bom que o Vinícius, né, José Vinícius, ele perguntou aqui, falando um pouco sobre essa questão do risco-benefício da cloroquina, ou hidroxicloroquina, ou remdesivir, que é um antiviral. Pessoal, o que acontece é o seguinte, então, nós temos aí o grande debate, na verdade, hoje que existe
até porque começaram a misturar, eu não sei porquê, até sei, mas aí eu não vou entrar nesses detalhes, política e ciência. Então, antes falavam muito a questão de religião e ciência, mas ficar debatendo política e ciência, então criou-se uma politicagem, na verdade, em cima da hidroxicloroquina, da cloroquina. Então, eu vou ser bem direto e vou dar o meu posicionamento em relação a essa questão do medicamento. É verdade que é um medicamento que nós já conhecemos há bastante tempo, há mais de 30 anos. Ele é utilizado para diversas doenças, né, como malária. Ele é utilizado para algumas doenças, para tratamento de algumas doenças autoimunes, como lúpus, como artrite reumatoide, entre outras. O que foi que começaram a ver? Então, a primeira coisa foi que pegaram a cloroquina e a hidroxicloroquina e fizeram alguns testes em laboratório e in vitro e verificaram que algumas células in vitro em laboratório infectadas com o vírus, percebeu-se que quando usava a cloroquina, ou você pode entender também como hidroxicloroquina, que eles conseguiram ter um resultado promissor, eles conseguiram encontrar resultados que mostrou que esses medicamentos, eles conseguiam interromper a reprodução viral e, consequentemente, tratar a célula quando infectada com o vírus nesse ambiente. Só, pessoal, que tem uma coisa, e principalmente vocês que estão aqui, biólogos, tem que lembrar, é que quando se faz o experimento, uma coisa é você pegar o resultado de um ambiente in vitro, onde é um ambiente controlado, é só uma célula e tal. Outra coisa é você pegar aquela substância e jogar num sistema biológico, onde vai ter células as mais diversificadas possíveis. Esse medicamento vai passar por diversos órgãos e todo medicamento, toda substância que é estranha ao nosso organismo, essa substância, esse medicamento, ele vai trazer alguns efeitos colaterais. E a gente precisa avaliar nos testes clínicos, nos testes com animais, nos testes com as pessoas, para saber se os riscos, os efeitos colaterais, eles compensam. É como a gente... Não adianta usar um medicamento, que eu sei que vai acabar com o vírus, mas ele vai trazer uma sequela muito mais grave do que se eu tentasse mediar aquela doença de outra forma. Então, esse é o grande problema quando se fala da cloroquina e da hidroxicloroquina, tá certo? Para o vírus, ela tem uma série de complicações para ser utilizada. Eu falo, por exemplo, quando eu estava no mestrado, eu trabalhei muito com plantas medicinais, com produtos naturais, extraídos de plantas daqui da Chapada do Araripe, e teve uma espécie de planta, e aí quando o pessoal diz, é planta, é natural e tal, não vai ter problema nenhum. Quando eu trabalhava muito com o efeito antibacteriano, preparei um óleo essencial dessa espécie, testei in vitro e eu consegui um efeito antibacteriano. Esse óleo essencial, ele tinha um efeito antibacteriano 3 vezes melhor do que a azitromicina. Quando eu terminei o resultado, pronto,
eu encontrei um novo antibiótico, coisas que levam 10, 15 anos para você ter um novo antibiótico no mercado. Quando eu fiz o teste, eu disse, vou ficar milionário. Eu consegui, comparando com a azitromicina, um óleo essencial que tem um potencial antibacteriano 3 vezes maior. Feito isso, eu passei para o próximo passo, que era testar com animais a toxicidade, o quanto aquele material era tóxico. Quando eu fiz os testes de toxicidade, ele apresentava 92% de toxicidade. Se uma pessoa tiver com uma infecção bacteriana, se eu usar esse óleo essencial, ele vai matar a bactéria? Vai. Vai matar a bactéria e vai matar quem está com ela. Então, qual é o interesse, qual é a vantagem científica de usar um produto que pode ou tem um efeito, mas ele vai trazer consequências muito graves? E o grande problema é esse, é que quando se compara os efeitos benéficos, o benefício que ele pode até funcionar, mas com os possíveis efeitos colaterais, aí você tem algo que torna os estudos, digamos assim, sem muita fidelidade e sem uma garantia que aquele ele pode ser trabalhado. Então, o grande problema hoje, em relação a todas essas pesquisas, é que nenhuma apresenta algo tão impactante que diga, não, pode usar, que o resultado ele vai ser garantido, e vai ser garantido dentro de 3 aspectos: na eficiência, na eficácia e na efetividade. Se ele não for eficiente, se ele não for eficaz, se ele não for efetivo, se ele não seguir tudo isso, não adianta, sempre vai haver uma dúvida quanto ao verdadeiro efeito, e é comprometedor. Eu gostaria até que a professora Janaína ela fizesse o comentário dela, ela pudesse colocar esse comentário aqui para a turma, fui colocar aqui no chat, mas pode se manifestar, professora. Em relação, né, ao uso desse remédio, como você começou falando, a questão do Brasil já tomou uma proporção política, né? Existem aqueles que são a favor do governo, que também são a favor do uso, né, do remédio, e se você for contra, se você for contra o remédio, é consequentemente contra o que o governo prega, o que o presidente prega. Então, como você descreveu o seu experimento, né, na sua pesquisa, nós, como biólogos, vocês como estudantes, futuros biólogos, a gente sabe a importância da pesquisa científica. Não tem como a gente generalizar algo que em números tão pequenos dá certo, mas que os efeitos colaterais, como vocês já passaram, são enormes. Então, por isso, gente, a gente deve valorizar a pesquisa que a gente realiza na faculdade. Se não realiza, pesquisar os artigos científicos e se basar neles, né, para enriquecer a gente, para a gente também saber falar da ciência, e não no achismo, que é o que está acontecendo muito, né? E tem casos isolados, tem pessoas que tomam a combinação, se eu não me engano, até com azitromicina, né, e aí dizem que tem um efeito positivo, mas será que todos vão ter esse efeito? Por isso a importância dessa pesquisa, para que a gente consiga uma vacina eficaz para ele. Então, eu acho que a ciência é a base de tudo, e nós, como biólogos, estudantes, devemos nos fundamentar nelas, para a gente poder saber argumentar, né, saber reivindicar alguma coisa que você achar que não está certo com o colega, saber usar argumentos científicos com base nisso. E tem um ponto, Janaína, que a gente vê que é a questão de uma falácia na ciência, que é o efeito pela coincidência. O efeito pela coincidência é o seguinte: de um modo geral, por exemplo, viroses, uma gripe, normalmente você vai ter sintomas ali entre 3 e 5 dias. Então, se você ficar gripado, é mais ou menos isso. Aí, o que é que acontece? Uma pessoa começa a estar ali gripado, resfriado, aí decide, não, vou tomar amoxicilina. Amoxicilina é um antibiótico, é para bactéria.
Mas aí ele viu dizer que o já foi no médico uma vez e ele passou 5 dias de antibiótico. Ele começa a tomar, passa 5 dias tomando antibiótico e passa os 5 dias da virose. E ficou bom. Né? Melhorou. E ele associa que o efeito da melhora dele não foi o sistema imunológico, foi o antibiótico. Então, o que está acontecendo muito em relação a esses medicamentos que hoje a gente está ouvindo falar para tratamento, é isso. É uma pessoa que foi diagnosticada positivo com o coronavírus, né, com a Covid-19. Coincidentemente, estava naquele grupo que tinha menos impacto, mas, como ele ouviu dizer que a cloroquina funciona, ele começa a tomar cloroquina. E, coincidentemente, depois de 7 dias, vamos dizer assim, 7, 14 dias, passou os efeitos, não teve a manifestação mais grave e associa isso ao uso da cloroquina. E aí eu pergunto, certo, e aquelas pessoas que ninguém chega na Covid na forma mais grave de cara? Você passa pelos estágios. Só que tem pessoas que vão chegar até a forma mais grave, tem pessoas que só vão ficar ali na forma leve. Por quê? Que, já que funciona, e é esse o meu questionamento, eu não estou me dizendo aqui que estou certo ou estou errado, mas o meu questionamento é esse. Por quê que funciona? Então, as pessoas que estão na forma mais grave, ou as pessoas que chegam com diagnóstico e já começam... Por que que essas pessoas, e aquelas que morreram, infelizmente, por que que não funcionou? Porque tenho certeza, todos aqueles que, infelizmente, perderam a vida e que chegaram na fase mais grave e que apresentavam um quadro clínico possível de tomar esse medicamento, eles tomaram. Porque isso já foi um protocolo. É aquela... dentro da área médica, é aquilo que a gente fala do uso compassivo. Chega no momento que você vê que o paciente ele já evoluiu ao ponto de não ter mais muito o que fazer. E se existe a possibilidade, então é aquela coisa. Ou faz, é um momento de fazer. Se realmente fosse garantido que funcionaria, nós não teríamos perdido hoje... já passamos de 23 mil vidas. Então, será se um medicamento que funciona, ele não teria evitado a quantidade de pessoas, né, que nós perdemos, que muita gente perdeu, e que eu espero que nenhum que esteja aqui tenha ter passado por isso, né, ou com amigos, ou parentes, ou pessoas do nosso convívio. Então, esse é o grande problema. A gente precisa ter esse embasamento, né? E não só esse embasamento, mas também saber onde pesquisar, saber onde procurar. Então, não é numa postagem no Instagram, no Facebook, é buscar revistas. E mais, eu ainda digo mais, quando for procurar revistas, procure aquelas revistas que sejam conceituadas, porque existe muita revista que digamos assim, predadoras, que cobram para publicar, que se você chegar pagando, pode ser a publicação, às vezes até o mais absurdo possível. Eles publicam, desde que você pague para fazer a publicação. Então, até isso, hoje, a gente precisa fazer. A gente precisa ter esse critério. Não só seguir a ciência, mas também ter esse discernimento de saber quais fontes, de fato, elas são confiáveis. Então, se tiver mais alguém para querer fazer algum questionamento, eu acho que a gente passou Se eu puder
Se eu puder falar só um pouquinho, que eu estou adorando a discussão, Pode, você deve falar. Só para fomentar mais um pouquinho a discussão, tomando, né, a princípio essa questão do uso da medicação, o que a gente observa, além dessa questão da politização do vírus, da pandemia, que isso nos preocupa bastante, nós vemos aí esses maus exemplos, digamos assim, dos grandes líderes das nações que a gente observa, que eles vão à rede nacional, nas suas redes sociais, falando que estão tomando sem ordens médicas, por prevenção, por precaução, por um estudo bem preliminar, como o professor Ednardo bem explicou, feito em cultura de células. Então, assim, você não pode comparar um organismo, mesmo que seja no ratinho, que já é um organismo bem mais complexo do que uma cultura de células. Então, é óbvio que nós vamos ter questões orgânicas imensas que não podem ser mensuradas ainda, agindo em relação ao efeito dessa medicação. E falando em relação a essas publicações, porque é um assunto muito efervescente, todo dia a gente vê uma novidade e está tudo sendo descoberto agora. No dia 22, essa semana já, nós tivemos a publicação no The Lancet de um dos maiores ensaios clínicos até o momento com o uso da hidroxicloroquina, né? Então, eles foram um passo além e testaram nos pacientes hospitalizados, diagnosticados com a COVID. Então, foram 96 mil pessoas testadas e analisadas, levadas em consideração nesse ensaio clínico. Então, assim, por isso que teve toda essa repercussão da publicação. Acredito que a maioria aqui viu essa notícia, chegou a ler sobre, né? Então, assim, nós observamos que quando partiu para esse grupo de 96 mil pessoas, em países diferentes, com constituição genética diferente, né? Tem questão de clima, de acondicionamento do vírus, o que os pesquisadores observaram e concluíram com a sua pesquisa é que realmente eles não recomendam. Não se observou melhora clínica desses pacientes, como também, além disso, se observou maior risco de morte por problemas cardíacos. Então, assim, a pessoa já está debilitada, já está hospitalizada, o sistema imunológico já está frágil, tem todas as ações sistêmicas do vírus, e aí você toma uma medicação indiscriminadamente, como já foi falado aqui, por conta de um ensaio bem preliminar, que não teve nenhuma comprovação em organismos mais complexos. Então, fica esse alerta, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, não sabem, não se atentam para pesquisar esses canais, e aí a importância que eu vejo, principalmente, né, falando dos nossos meninos do projeto, como licenciandos, futuros professores de ciências, levando esse conhecimento para as comunidades onde eles estão inseridos. Então, eles precisam saber disso, se situar acerca desses assuntos e ter fundamentação para poder discutir isso com a pessoinha, com o senhorzinho, com o tiozinho que está lá na praça ainda, furando o isolamento social, sem máscara, conversando, jogando dama lá na pracinha, achando que a vida segue normalmente, que é tudo mentira, que é tudo invenção, que não tem ninguém morrendo, que dá para seguir com os seus hábitos normais. E só retomando um ponto, que eu acho que foi Kevin e Denise que perguntaram dessa questão do isolamento, do que é que a gente tem sobre os surtos pós o período de isolamento. Também nós tivemos, né, um artigo que foi bem comentado, que foi publicado no dia 14 de abril, né, de 2020, com pesquisadores de Harvard, publicados na Science, que muita gente ficou assustada, ficou alarmada, quando foi feita a notificação, né, a notícia de que poderíamos ter quarentena até 2022. Então, não explicam o artigo, não explicam as bases metodológicas, aí você vê só a publicação, quarentena até 2022. Pronto, todo mundo pula, todo mundo se assusta, porque vai todo mundo ficar doido, trancado dentro de casa. E não é bem assim, né? Então, eles usaram modelos matemáticos com outros tipos de coronavírus para poder fazer essa predição de como ele se comporta. Então, por mais que a gente observe que os efeitos do SARS-CoV-2 no corpo seja muito parecido
com o que já foi comentado, né, do vírus da SARS, a disseminação dele, a transmissão dele se comporta muito parecido com outros tipos de coronavírus. Por isso que ele é tão perigoso, e por isso que o pessoal não entende, né? Então, muita gente pode até conhecer os coronavírus como causadores dos resfriados comuns, mas esse coronavírus não é só um resfriado, né? Ele se comporta dentro do corpo como um vírus muito mais perigoso e patogênico que é o vírus da SARS. Então, esses pesquisadores fizeram esses modelos matemáticos e o que eles dizem não é que nós vamos ficar de quarentena eternamente, continuamente até 2022, mas como eles observaram alguns pontos importantes, né, como a proliferação do vírus em qualquer época do ano, que muita gente também tinha essa questão. Aqui nós somos um país tropical, aqui o vírus não vai ter chance, o calor vai matar o vírus. Está aí Manaus sofrendo já um colapso do sistema de saúde e do sistema funerário. Né? Manaus com toda aquela temperatura elevadíssima e o vírus está lá muito bem, alegre e satisfeito. Aqui no Nordeste também a gente vê o Ceará aí... Ceará, Pernambuco, cada dia se encaminhando aí para ocupar o pódio de primeiro lugar com o número de casos. Então, assim, mitos e verdades, tem que ter muito cuidado com isso. É óbvio que é um vírus que veio da Europa, tem toda a questão do inverno rigoroso lá, mas ele não está nem aí se está frio, se está quente, ele consegue se disseminar na população também dos países tropicais. É importante que se fale isso. Né? Então, esses pesquisadores, eles falaram sobre a questão do distanciamento social e do isolamento intermitente até 2022. Se, e é importante a gente frisar o se não desenvolvermos, né, a vacina e dependendo também da questão da imunidade dessas pessoas que já entraram em contato com o vírus. Se for uma imunidade permanente, então a gente já fica um pouquinho, né, mais despreocupado, porque essas pessoas vão desenvolver os anticorpos e vão estar imunes para um segundo contato. Porém, eu acho que Ednardo pode até falar disso, ele deve estar mais por dentro dessa temática do que eu, mas ainda não se tem nenhuma certeza, porque algumas pessoas que já tinham tido o processo de infecção, o processo de doença, conseguiram contrair a doença novamente. Então, assim, isso preocupa, mas tem pesquisadores ao redor do mundo tentando encontrar essa vacina, tentando encontrar essa forma para que a gente consiga sair de casa, né? Então, não é que nós vamos ficar trancados até 2022 eternamente. Eles, por um modelo matemático, eles falam dessa questão intermitente, para poder fazer o famoso achatamento da curva e não sobrecarregar o sistema de saúde. Mas estamos esperando que se consiga essa vacina em uma medida mais eficaz para que a gente consiga sair de casa um pouquinho mais despreocupado, né? Então, muitas pessoas também questionam essa demora para fazer uma vacina, não entendem o comportamento dos vírus, acham que vírus e bactéria é quase a mesma coisa e sai por aí falando alguns absurdos, como eu já vi nas redes sociais, comparando com infecção bacteriana, comparando com HIV. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cautela. E eu acho que é extremamente importante a gente conhecer esse processo de como os vírus se comportam para poder entender por que demora tanto para a gente conseguir essa vacina. Até estudar vírus é difícil, né? Porque não é uma bactéria que você coloca numa placa de Petri e ela cresce. No outro dia já tem várias colônias. Então, isso é muito importante. E o que Ednardo falou dos óleos essenciais foi crucial. Porque também o que eu vejo de gente achando que porque é chá, é produto natural, óleo essencial, e sai tomando óleo essencial, passando na pele de forma indiscriminada, se unge de óleo essencial e sai para a rua achando que está ungido, que está protegido, e quando volta está com uma queimadura horrível na pele, porque não sabe da toxicidade que tem no óleo essencial, né? Então, quem trabalhou com produto natural sabe, eu também trabalhei com produto natural e eu vejo. Também quando eu vi o meu óleo, que não era essencial, era fixo, quando eu vi o poder dele contra as bactérias, eu também fiquei igual a Ednardo, pronto, estou milionária, só que não, né? Infelizmente... Infelizmente não, tem muitas outras etapas. Exatamente. Do que
você falou, Bárbara, isso é uma verdade, às vezes, eu poderia responder algumas coisas que tivesse mais por dentro. Infelizmente, hoje, a gente está num momento de muitas incertezas. Então, tem muitas lacunas sobre a doença, sobre o tratamento, sobre o ressurgimento, a imunização. São muitas lacunas que ainda não tivemos respostas de forma precisas e taxativas quanto a ela. Então, se você me perguntar, a imunização, ela é definitiva? Ninguém sabe ainda. Essa imunização é temporária? Não sabemos. Vai haver, ou pode haver, segundas, terceiras e quartas ondas desse vírus que venha a afetar? Não sabemos. Então, assim, é muita coisa que vem sendo estudada ao mesmo tempo, e o grande detalhe é que a velocidade com que as informações hoje nós trabalhamos com ela faz com que diversos grupos no mundo inteiro conversem. A publicação, informação hoje, que é publicada numa revista na Europa, de forma instantânea, a gente aqui nas profundezas do Ceará já tem acesso a ela. Eu lembro, quando eu fiz graduação, não vou dizer quando, porque tem gente que é bom em matemática, vai ligar tempo à idade, mas assim, quando eu fiz a minha graduação, para eu conseguir um artigo, na era que não tinha internet, para eu conseguir um artigo, a gente mandava uma correspondência para a biblioteca, ficava esperando 15 dias para tirarem uma cópia e chegar em mãos. Ou seja, a gente tinha uma grande dificuldade de ter essa informação. Eu fico imaginando hoje, com a velocidade que a doença ocorreu e tal, e o deslocamento das pessoas, se nós tivéssemos essa dificuldade, essa demora em encontrar as informações. Por outro lado, essa velocidade com que as informações elas são passadas, elas precisam de um filtro para que nós não tenhamos o compartilhamento de desinformações. Então, esse é o grande detalhe. Eu acho que iniciativas como essa sua, de criar oportunidade, de estar debatendo, de estar conversando, onde pessoas com visões diferentes, mundos diferentes chegam e expõem, a partir disso que a gente consegue construir realmente uma ideia mais precisa. Porque eu sozinho falando algo, fica somente a minha fala. Agora, se existe uma fala que concorda com aquilo, que corrobora com aquilo que eu estou falando, ou até mesmo aquela fala que discorda, mas discorda com argumento, é o momento da construção do conhecimento. É a partir disso que a gente consegue, de fato, chegar às conclusões e preencher tudo isso que você colocou aqui, todos esses questionamentos que foi colocado. Então, esses são os pontos que a gente precisa estar sempre atentos. Então, eu acho que deu para debater bastante, porque realmente é um assunto muito extenso, tem muitas polêmicas, muitas visões que podem ser dadas, mas, infelizmente, pelo tempo e também levando em consideração a proposta do podcast, né, que seria apenas a biologia do vírus, a gente já conseguiu fazer um aparato enorme para iniciar essa semana de ações. Então, eu agradeço imensamente a colaboração de vocês, vai ser um momento enriquecedor, e realmente, como o professor Ednardo falou, nós precisamos unir as nossas vozes para que sejamos ouvidos, né? Então, levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis é o que nós podemos fazer, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque não somos só nós, tem vários grupos também fazendo isso nesse momento, e de tanto fazer zoada, uma hora alguém nos escuta, né? O que a gente espera que aconteça. Então, eu deixo aqui
para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês, para que a gente encerre esse momento tão bacana com a participação dos nossos alunos também. Então, fiquem à vontade para fazer as considerações finais de vocês. Vamos lá. Eu vou começar, vou finalizar, vou ser bem breve, porque eu acho que eu extrapolei muito mais do que eu deveria ter comentado. Bem, é dizer da satisfação, do prazer imenso de ter feito parte desse projeto, de estar ao lado de pessoas que eu admiro. Tem César, que é nosso parceiro de guerra, estamos aí na luta, na batalha docente de transformar o mundo, né, que eu acredito que é através da educação, é através do ensino, é através dessa luta diária que a gente vai conseguir fazer com que o mundo ele seja melhor a cada dia. Então, agradecer bastante, Bárbara, a presença e a parceria nesse momento. Não conhecia a Janaína, mas foi extremamente prazeroso ter esse momento de engrandecimento. Então, é só realmente agradecer, né? Gratidão é o sentimento que eu tenho nesse momento de encerramento. Então, aqui ficam minhas palavras. Eu também estou muito feliz, como eu já falei no início da minha fala, né? E lisonjeada de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei com professores tão competentes. Agradeço o convite da professora, que foi quem me convidou, foi minha aluna, ex-aluna, né, Anne Gabriele, que foi minha aluna no ensino médio, e para mim é muito, muito importante estar aqui. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, futuros professores, alguns já podem estar exercendo a docência. Procurem sempre questionar seus alunos, procurem sempre levar ao senso crítico. Por exemplo, a gente falou hoje sobre o uso desse medicamento. A gente não dá as respostas prontas, a gente questioná-los, a gente faz indagar o que é a ciência de fato, não dá aquilo pronto, tá certo? Então, deixo meu boa noite, agradeço, um abraço especial para vocês, para a Bárbara, para César, para Edinardo, é uma grande honra e satisfação. Boa noite, minha gente. Eu também só tenho a agradecer. Eu acho que esse link, né, de informações entre os professores dos diversos níveis, ele tem que existir para que a gente possa ter um público de alunos, né, esclarecedores, que professores possam ser construídos com esse olhar crítico e que esse olhar de criticidade seja repassado aos seus alunos. Às vezes nós temos tanto o costume de falar e não deixar o aluno falar. É importante que o aluno fale, que o aluno exponha. Mas para isso tudo acontecer, se tem a leitura, gente. Vamos ler. Quem lê chega longe. Quem lê vai longe demais. Então eu agradeço na pessoa de Bruno, na pessoa de Bárbara, nas professores aí da Daniela, do Ednardo, aos alunos. E muito obrigado. Foi uma honra e estou à disposição. Meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. Estou à disposição. Muito obrigada a todos. Obrigado, Bruno, pelo apoio técnico também. Criou a sala, criou as artes. Então, realmente, como eu já falei uma vez, sem o apoio técnico a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, obrigada, Bruno. Alonso também, que está sempre aí publicando as artes. Agradeço mais uma vez imensamente a participação de vocês, a disponibilidade. Eu sei que está todo mundo muito ocupado. E nossos alunos, se alguém tiver mais alguma colocação, alguns estão comentando que foi ótimo, muito proveitoso, também foi maravilhoso a participação de vocês, porque isso aqui é feito por vocês e para vocês, né? Então, a gente agradece, estamos sempre aí. Professor César, com certeza irei lhe convidar para outros momentos, professor Ednardo, professora Janaína. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Eu encerro aqui esse nosso momento do podcast. Um grande abraço. Tchau. Bárbara. Beijo, abraço a todos. Tchau, pessoal. Abraço, sucesso a todos.